que o contratante garante que o profissional vai conseguir se manter e chegar ao local do estágio sem comprometer sua renda. Então, nada de explorar a mão de obra do estudante, viu? Uma ação das rádios Universitária FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. Ciência, cultura, educação, humanismo, cidadania, meio ambiente e religião. O programa Educação e Humanidades traz até você os temas debatidos na universidade e as repercussões no seu dia a dia. Toda quarta-feira, 13h, na Rádio Paulo Freire AM, com reprise na Rádio Universitária FM. Programa Educação e Humanidades. Prezado ouvinte, não estranhe se nossa programação estiver um pouco diferente. É que nós, técnicos administrativos em educação, estamos em greve desde o dia 23 de fevereiro de 2026. Reivindicamos que o governo cumpra com todos os pontos do acordo da última greve de 2024. A Rádio Paulo Freire mantém seu compromisso com a formação dos alunos de comunicação e com os produtores independentes. Então, os programas da chamada pública e ao vivo serão exibidos normalmente. Fala pessoal, o assunto de hoje é coisa séria. Grande parte da região metropolitana do Recife é banhada pelo mar. E a gente que vive num calor danado gosta muito de ir à praia, né? É massa demais tomar um caldinho, pegar um bronze e depois entrar na água. Mas se for tomar banho de mar, tu tem que ficar ligado às normas de segurança de cada praia, porque algumas áreas apresentam risco de ataques de tubarão. Isso acontece por causa do descarte inadequado de resíduos no oceano, da degradação ambiental, além da presença de correntes marítimas que facilitam o transporte dos animais até as praias urbanas. Se tu for curtir o dia em uma praia que é área de risco, evita entrar na água. Mesmo em horários de maré baixa e águas transparentes, o mais importante mesmo é respeitar a sinalização, vice? Uma ação das rádios Universitária FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. A Rádio Paulo Freire apresenta O que tem para hoje. Olá, ouvinte da Rádio Paulo Freire, e a você que nos acompanha pelo YouTube nessa edição do Que Tem Pra Hoje. Eu sou Nicole Guimarães, do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE, e apresento essa edição. Seja na militância, na academia ou nas telas do celular, o uso da didática e da história como armas para desmantelar discursos de ódio e traduzir o feminismo popular para as pessoas é essencial no mundo em que vivemos. Em uma era onde os algoritmos muitas vezes lucram com a misoginia e discursos radicais, ocupar as redes sociais com conteúdo crítico, debates reais e acolhimento virou uma verdadeira trincheira. Afinal, como levar a complexidade da luta de classes e das questões de raça e gênero para vídeos de apenas 1 minuto sem banalizar a seriedade do movimento? Para falar sobre isso, a gente recebe com muita honra a historiadora em formação, militante, publicitária, integrante do Instituto Conhecimento Liberta e criadora de conteúdo digital, Caroline Sardá. Caroline reúne mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e veio diretamente de São Paulo para ter essa conversa com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, Nicole, de verdade. Muito obrigada pelo convite. É a primeira vez que eu tô conhecendo Recife e já tendo essa oportunidade de estar aqui na Rádio Paulo Freire conversando com você. É uma honra. Carol, você já mencionou publicamente que não veio de uma criação feminista e que o seu contato com o movimento aconteceu depois de você passar por uma violência de gênero em 2016. Como é que foi o seu processo de transição para entender que a sua dor individual, na verdade, era um problema estrutural, né, e coletivo das mulheres? Essa pergunta é muito boa, porque foi ela que me fez entrar no movimento feminista, esse entendimento de que o que eu tinha vivido enquanto mulher não era um caso isolado, não era só eu que tinha passado por isso, outras mulheres já tinham passado, e eu fui descobrir o feminismo justamente porque eu fiquei curiosa de tentar entender se outras mulheres tinham passado por revitimização na delegacia da mulher como eu passei, se outras mulheres tinham passado pelo tipo de violência que eu passei, como é que elas lidaram com isso, como é que elas continuaram a vida delas. E aí eu lembro que na época eu pesquisei no Google,
assim, tipo, informações sobre isso, como denunciar, o que fazer. E acabei encontrando um coletivo em Florianópolis, que na época era um coletivo digital, né? No Facebook, pra você ver, bem antigo, assim. Era no Facebook, uma comunidade, aquelas páginas, acho que internas, assim. E eu lembro que eu entrei e eu vi muitas mulheres trazendo seus relatos, e todas elas eram de Santa Catarina. Então, eram mulheres de várias cidades diferentes, trazendo relatos muito semelhantes ao que eu tinha passado, não apenas da violência de gênero que eu tinha vivenciado, né, da violência sexual, mas também da forma que elas foram tratadas, de como a sociedade olhou pra elas, de como pessoas próximas trataram, de como elas foram revitimizadas na delegacia. Muitas não conseguiram continuar com a denúncia porque se sentiram mais acuadas do que acolhidas. E elas se organizaram em coletivo mesmo para se acolher, até para tentar reivindicar melhorias em delegacias, atendimento de mulheres, preferencialmente do que policiais homens, porque eu sofri revitimização de policial homem, outras mulheres também do coletivo assim também. Então foi esse entendimento de eu não passei sozinha por isso. Outras mulheres passaram com outros homens, com outros endereços, outros rostos, mas situações muito semelhantes. E aí, quando você percebe que não é só você, não é só a sua vizinha, é uma questão estrutural, isso muda completamente a forma até que você pensa em viver sua vida, lutar, reivindicar direitos, se organizar e tentar, de alguma maneira, se acolher também o movimento. Porque, de início, eu busquei acolhimento. E, com esse acolhimento, eu recebi muita empatia, muita sororidade mesmo, aquela sororidade realmente de mulheres falando, a culpa não é sua, não era culpa do que você estava vestindo, porque eu ouvi isso do delegado, você estava com essa roupa, você não estava visivelmente machucada, coisas muito traumáticas assim que eu vivenciei na época e que essas mulheres me acolheram, porque elas passaram por coisas semelhantes, e ali eu falei, então o problema não sou eu, tem algo além daqui que é uma estrutura realmente, eu não tinha esse conhecimento de feminismo, eu já tinha uma noção de política, de coisas assim, mas eu ainda não me identificava como feminista mesmo, porque eu não entendia do tema, não tinha estudado ainda. E foi nesse coletivo que eu comecei a ter curiosidade de estudar, de ler livros, de entender mais sobre a estrutura, sobre o sistema patriarcal, sobre a misoginia, sobre a violência de gênero, qual é a história das mulheres de combate a isso, sabe? Como que se originou Lei Maria da Penha, própria lei do estupro, de importunação sexual, de assédio. Então, eu vi que tudo isso fez parte de uma luta coletiva. Não de mulheres sozinhas, gritando, nem nada, mas de mulheres que se juntaram, muitas pela dor que passaram, outras pela empatia que tem pelas outras, e outras também pela vontade de lutar mesmo, por entender a necessidade do direito das mulheres. Eu sempre falo para as pessoas que nem toda feminista vai entrar no movimento feminista por ter passado por uma violência como eu passei. Muitas entram pela empatia que tem por outras mulheres, por entender a estrutura, por entender o problema, e por entender que a gente precisa lutar por esses direitos, mesmo que não tenha passado por isso. Sim, né? E de qualquer forma são violências cotidianas, né? Exato. Que todas as mulheres passam, então... Exato, e acaba que mesmo que você fale, eu não passei pelo que a Carol passou, mas às vezes você já foi assediada num ônibus, você já sofreu uma importunação dentro do metrô. E eu penso, tipo assim, você às vezes até deixou de sair com uma roupa porque você acha que vai ser assediada. Ou então, até meninas de nem... escola, sabe? Eu dou Exato. muita palestra em escola e eu escuto meninas de, 15 anos falando que mandaram voltar pra casa porque tava com a calça toda rasgada, sabe? Calça rasgada, estilosa, assim. Que os meninos e que os meninos iam olhar, que os professores não iam conseguir dar aula, que os meninos não iam conseguir prestar atenção. E, eu já vi na minha escola de meninas que a orientação chegou com fita e falou, bota na calça. Sabe? Enquanto os meninos iam com a cueca aparecendo, sabe? Com a bermuda caindo e a cueca aparecendo praticamente. E nada era falado pra eles. Então a gente percebia já que tem uma mudança. Até os adolescentes percebem que tem uma questão ali da roupa que elas usam, que o uniforme não pode ser assim, não pode ser assado. Porque mostra aqui, mostra ali. Então, até meninas muito jovens percebem no seu dia a dia, no seu cotidiano, como é tratada com o irmão e irmã dentro de casa. Que ela faz muita coisa dentro de casa, enquanto o irmão passa o dia jogando videogame, não faz nada, sabe? Que ela é cobrada por tudo, namorado, o irmão pode ir pra casa da namorada, ela não pode ir pra casa do namorado, ou nem pode ter namorado, sabe? Coisas assim que até meninos muito jovens percebem esses papéis de gênero, como que a sociedade é estruturada, e às vezes a gente não tem nome pra essas coisas. E foi justamente no movimento feminista que eu aprendi a dar nome pras coisas. Que eu identifiquei os abusos, que eu identifiquei violências, eu identifiquei a estrutura, e eu aprendi a dar nome pras coisas. Porque antes
É aquele negócio, quando você acha que você tá sozinha na luta, que você tá sozinha no meio dessa violência toda, você não identifica essas coisas. Tanto que eu só fui identificar outras violências quando, já tava mais velha, agora com 20 e poucos anos, sabe? De violência que passei com 16, 17, 18, que na época eu não sabia nome, não sabia denunciar. Inclusive, no meu caso de violência que eu sofri em 2016, eu não tinha o conhecimento que eu poderia ter denunciado até mesmo o delegado que me atendeu por não ter feito meu boletim de ocorrência. Sim, verdade. Que depois eu tive acesso à informação, eu falei, nossa, então quer dizer que eu poderia ter também denunciado o cara que não me atendeu direito pra corregedoria, enquanto eu fiquei toda nessa situação, sabe? E infelizmente nem é culpa nossa, né? A gente não tem acesso a essa informação. E aí, infelizmente, as pessoas têm mais acesso à desinformação do que informação. E por isso mesmo que eu comecei nessa luta de trazer conhecimento para as redes, para tentar chegar em meninas, mulheres, todas as pessoas que sofrem violência de alguma maneira, para que elas tivessem informação que eu não tive. Tanto a informação do abuso, da violência, do como denunciar, do que fazer, se você não consegue denunciar, para onde que você vai. E não só isso, para acolher também essas pessoas. Porque eu tava perdida, e quem me acolheu foi um coletivo. E aí agora eu tô organizada no movimento de mulheres Olga Benário, mas eu também já fui organizada no movimento de mulheres da diversidade de Santa Catarina. Movimento Feminista da Diversidade de Santa Catarina. E é nesses movimentos que a gente vai aprendendo muito dessas coisas. A gente vai se formando, vai tendo formações, cursos, a gente vai conhecendo ocupações feministas. Experiências também. Experiência, né? Vivência. Eu era uma menina muito jovem, tinha 18 anos quando eu sofri essa violência. Agora eu tô com 29. Então já vai fazer mais de uma década aí que eu tô aprendendo também. E tudo que eu aprendo, eu tento compartilhar com as outras pessoas para que, se passaram, saibam o que fazer, sabe? Sim. Não desistam no caminho. Porque uma coisa que eu sempre falo é que o feminismo me salvou de ter desistido. Tanto da vida, ter desistido da luta, ter desistido dos meus sonhos. Hoje tô conquistando tanta coisa massa e que, tipo, a violência que eu sofri lá em 2016 poderia ter me paralisado completamente. Mas foi no feminismo que eu encontrei a força, eu encontrei a empatia, eu encontrei a luz no fim do túnel, realmente, de, tipo, se eu lutar por isso, outras mulheres vão se beneficiar disso, em alguma sabe? hora talvez acabe. Exato. E aquele sentimento de justiça, sabe? Eu não tive justiça e sempre que eu escuto, até a voz embarga, sempre que eu escuto alguma menina que entrou em contato comigo, alguma mãe, alguma mulher que entrou em contato porque sofreu violência, porque o marido é violento, porque descobriu alguma coisa, que é o abuso de filha, coisa assim, e fala pra mim que denunciou, que o cara foi preso, que conseguiu sair daquele abuso, dá um sentimento de tipo, nossa, tô finalmente tendo justiça. Valeu a pena. Sabe? Valeu a pena de, nossa, tô vivenciando aquilo que eu queria ter vivenciado em 2016, mas o sistema tirou de mim, né? O patriarcado tirou de mim essa justiça. E toda a situação que eu vejo de mulheres, meninas que falam, eu entrei em contato contigo, não sabia o que fazer, não tinha advogada, daí eu arranjo advogada, conheço um monte de gente, né, que a gente vai conhecendo na luta. Advogada, psicóloga, eu tô viva, sabe? Teve uma mulher que eu lembro que ela entrou em contato comigo porque a filha dela tinha sofrido uma violência e tinha um médico na cidade que eu morava, em Joinville, que estava abusando de pacientes no posto de saúde. Sim. Coincidentemente, o mesmo médico que estava abusando de pacientes no posto de saúde era o mesmo homem que tinha fugido da cidade onde ela morava e tinha abusado da filha dela. E ela não sabia desse caso. Sabe como ela ficou sabendo do caso? Porque eu fiquei indignada. Eu já militava na época, já estava organizada em coletivo. Postou. Eu fiquei indignada porque eu passei na rua e todo mundo já sabia do caso desse médico. Quem, inclusive, me falou, olha, aquele é o médico que todo mundo tá falando das notícias, foi meu noivo. Ele falou, você reconhece aquele cara? Tava num pôster, assim, como candidato a alguma coisa. Exato, da direita, candidato. Claro, óbvio. Ele era médico psiquiatra do posto de saúde do meu bairro, pra você ter noção. Olha o lugar que ele trabalhava, né, com pessoas muito vulneráveis, sim, também, né, pensando nesse sentido, muito vulneráveis. E eu passei, assim, eu vi aquele pôster. Sabe quando você sente a revolta da injustiça que eu já tinha passado? E aí eu me coloquei num lugar daquelas vítimas que passavam por ali, porque era um pôster na rua do postinho. Então, todo mundo sabia que tinham vítimas sofrendo violência naquele postinho. E tinha aquele pôster ali. Aí eu só falei, amor,
pega o celular que a gente vai gravar. E foi meu primeiro vídeo viral sobre militância nas redes sociais. Bateu milhares de visualizações, não chegou a milhões, mas milhares, para uma cidade de Joinville que é 500 mil habitantes, milhares de visualizações, chega em todo mundo. No dia seguinte, alguém já tinha arrancado aquele pôster de lá, já tava com aquela marca de arrancado, sabe? Já tava viralizando. As outras casas que tinham esse pôster, as pessoas estavam mandando mensagem falando: eu não sabia sobre o cara, tô tirando o pôster agora, não sabia a relação dele. Vítimas entraram em contato comigo falando: eu já fui atendida por ele, conheço pessoas que foram atendidas, que passaram por violência. E essa mãe, que mora, acho que ela mora hoje em Joinville, mas ela morava antes na Bahia, ela falou: Carol, você não tem noção, eu não sabia onde estava esse cara, eu não sabia o que fazer, a minha filha estava numa situação de injustiça que nem eu tava, né? Tipo, eu passei por isso. E ela falou: você trouxe luz pra esse caminho, agora a gente sabe o que fazer, a gente tem mais pessoas pra denunciar, não é só a minha voz, a voz da minha filha, são muitas mulheres, sabe? São muitas vítimas. E aí a gente fez manifestação, o coletivo organizou outros movimentos pra fazer manifestação na cidade, a gente chamou um monte de gente, aparecendo na mídia, sabe? Nos jornais, saiu, tipo, em jornais da cidade mesmo, do estado, viralizou muito. E aí a gente conseguiu que essas denúncias fossem encaminhadas corretamente. Tinha uma advogada específica, a doutora Ana Paula, que era advogada específica de mulheres, que atendeu todas essas vítimas, encaminhou essas denúncias, organizou tudo. E aí a gente conseguiu a condenação do cara. Ele foi exonerado do cargo, né? Saiu do postinho de saúde, nunca mais vai atender ninguém em postinho de saúde, nunca mais vai abusar ninguém em postinho. E ele recebeu uma sentença, se eu não me engano, foi 14 anos de prisão. Poxa. Por estupro de vulnerável. Isso foi quando? Isso, ela entrou em contato comigo, eu acho que foi 2021. A gente teve a sentença, foi 2023 ou 2024. Sim, então ele ainda e foi muita coincidência, porque ela me mandou mensagem numa data, acho que foi 21 de setembro de 2021. A mesma data, o mesmo mês, só que 2 anos depois ela falando: a sentença veio. Puxa. A sentença finalmente veio, sabe? E aí aquele sentimento que a gente tem de: meu Deus, finalmente tivemos justiça. E por essa mãe ter tido justiça, por essas vítimas terem tido justiça, eu me senti, sabe, com justiça também. Mesmo que eu não tenha conseguido prender o meu abusador, eu tô num trabalho que eu acolho as mulheres que passaram pelo que eu passei, eu incentivo elas a não desistir, como eu não desisti também, eu tento acolher elas pra dentro da luta, apresento advogadas, psicólogas, coisas que eu não tive na época, e essas mulheres conhecem o feminismo por aí, sabe? Sim. Elas conhecem esse feminismo. Sim. Pra você chegar onde você tá, né? Você teve que ler bastante. Sim. Você lê bastante. Você tem até um clube do livro, né? Um clube de leitura. Pra ter todo esse conhecimento, inclusive, é muita leitura. Muitas pessoas, inclusive, olham pra essa tua bagagem teórica atual e imaginam que você nasceu lendo clássicos da sociologia. Mas você, inclusive, já compartilhou nas redes sociais que o seu começo no mundo da leitura foi bem simples, né? Foi, tipo, lendo os gibis da Turma da Mônica, por exemplo. Exato, Diário de um Banana. E aí, como é que foi? Exato, como é que Diário foi? Otário, Diário de um Banana. Diário de um Banana, um clássico. Como é que foi essa construção da sua relação com a literatura, desde esses primeiros gibis até você se transformar nessa leitora voraz aí de livros políticos e super difíceis? Nesse sentido, eu acho que eu tenho que agradecer a minha mãe, que era pedagoga e a vida inteira falou que conhecimento libertava, que conhecimento era a única coisa que ninguém te tirava. Isso já vem da família há muito tempo. O pai dela falava pra ela e que falou pra mim. Então, foi uma coisa que veio de família, esse gosto pela leitura. E a minha mãe tinha um costume de sempre, assim, que lançava gibi ou lançava alguma revista, ela ia comprar as revistas dela e me chamava pra eu escolher gibi também. Então, pra mim, era um momento muito de felicidade. De, ai, meu Deus, aquele cheiro de revistaria, sabe? Sim. De revistaria, aquelas que a gente... Hoje em dia, acho que a galera, não sei se ainda vai... Tem sebo, né? Hoje em dia, é aquele praticamente cheiro de sebo que a gente tem. E eu ia e, pegava 3 gibizinhos, lia, daí Feliz depois... da vida. E cada vez foi crescendo. Aí, ela via eu lendo esses gibis. Acabava de ler todos os gibis, lia de novo. Aí ela, beleza, vamos pra biblioteca pública agora. Aí ela fez a minha primeira fichinha da biblioteca pública. Comecei lendo os livrinhos, aquele Diário Otário, Diário de Banana, Poderosa. Tipo, livros muito teen, sabe? Da época. Mas isso foi me trazendo gosto pela leitura. De, tipo, sair do mundo que eu tô e me conectar com outros mundos pela leitura. E aí, eu lembro que, nossa, toda semana, ou a cada 2 semanas, a cada 15 dias, eu ia com a minha mãe nessa biblioteca. Ela pegava 3 livros, eu pegava 3 livros. E aí, a gente, quando uma terminava o livro, falava pra outra o que tinha lido. Sim. E aí...
tava sempre mudando a leitura, aprendendo coisas novas, minha mãe aprendendo com o que eu lia, eu aprendendo com o que ela lia. E isso foi uma coisa que ficou, o gosto mesmo. Então, desde muito pequenininha ali, dos gibis, com 6, 7 anos, quando eu comecei a ler, eu já tava tendo contato com leitura. Daí depois minha mãe já foi me levando pra biblioteca, eu já fui me apaixonando por livros, eu tenho um fascínio de entrar em livrarias, bibliotecas, sabe? Aquele gosto de, meu Deus, é tanto conhecimento num só lugar. E aí você fica, meu Deus, qual é o livro que eu compro primeiro? Então, foi uma coisa que pra mim foi... Eu acho que veio muito da minha mãe isso, de uma pessoa que realmente prezava pelo conhecimento, por ser da área da educação, por ser pedagoga. E ela também sempre falou de Freire pra mim, de educação libertadora, tudo. Então, ela tinha esse entendimento que era importante eu ter um senso crítico aguçado pra eu entender as coisas direito. E aí criou esse gosto, só que foi evoluindo. Pra eu ter acesso a livros mais de sociologia, filosofia, foi mais na faculdade, porque até esse momento, eu acho que o único livro que eu tinha lido era Mundo de Sofia, quando eu era mais adolescente, sabe? De comecinho, assim, de filosofia. Tinha lido Mundo de Sofia e depois disso que eu fui ler os grandes filósofos, sociólogos, mas foi um processo, né? Começa no gibizinho, daí vai pro Diário do Banana, aí depois começa com os livros mais fininhos que tem na biblioteca, eu mesclava livros finos, livros grossos, então, tipo, isso foi construindo o meu prazer por leitura. Tanto que hoje, se eu entro numa biblioteca, me esquece. Ninguém tira lá. Me esquece lá dentro. Eu vou ficar procurando clássicos e livros antigos e coisa de qual foi a época que lançou. Eu amo. Essa sua paixão pela literatura acabou transbordando para os seus seguidores e se transformou em um projeto concreto, né? Que é o seu clube de leitura feminista, onde centenas de pessoas se reúnem para debater obras de autoras. Como é que nasceu a ideia de tirar a leitura do campo individual e transformar num ambiente coletivo? Clube de Leitura Feminista é o meu maior orgulho, porque quando eu lancei ele em 2025, eu já tinha lançado uma vez o clube ainda na pandemia, só que não era tão estruturado e já era uma necessidade de ler com outras pessoas aquilo que eu já lia e que as pessoas tinham curiosidade em saber. Aí em 2025 eu montei, estruturei bem certinho e falei, vou criar aqui um grupo de estudos onde a gente vai ler juntos esses livros, não tem pressão, vocês não têm que seguir prazos de leitura nem nada, mas a ideia é realmente, vocês sempre me perguntam como começar a estudar feminismo. Vem estudar feminismo comigo então, vamos ler esses livros e vocês vão descobrir pela fonte, nas referências mesmo, no original ali, o que é feminismo, a história das mulheres, pelo que a gente luta, não só o feminismo, como letramento racial, consciência de classe, questões envolvendo capacitismo, etarismo, outras questões que vão além só da luta feminista, né? Então eu criei meio que esse espaço que virou uma comunidade mesmo de pessoas que apreciam muito leitura e que gostam de ler juntos para debater sobre esses temas, tem dúvida, tem críticas, tem discordâncias, concordâncias. Então, foi muito na necessidade que os meus próprios seguidores e pessoas que me acompanhavam viviam me pedindo como começar a estudar feminismo. E aí eu indicava os livros e eu não sabia se eles liam ou não, entendeu? Pra ficar de olho. Exato, pra ficar de olho. Como uma boa professora que tá se licenciando em História, pra ficar de olho nos meus alunos. Porque eu indicava os livros, daí meses depois vinha a pessoa e me perguntava uma coisa de um livro que eu tinha indicado. Eu, então você não tá lendo o livro que eu indiquei, não. Aí eu comecei a ter esses livros bem certinhos, lista de leitura, indicar pro pessoal, mas ao mesmo tempo falar, você quer indicação? Beleza, eu vou te indicar esses livros, mas no clube a gente já leu eles e você pode assistir os vídeos, a gente deixa os encontros gravados, né, pra ter toda essa memória de quem vai entrar agora, consegue ver os encontros de 2025 e por aí vai, né, 2027 vão conseguir ver todos os encontros. E a ideia foi realmente disso, de tanto pegar essa necessidade das pessoas de como começar a estudar e de juntar o que eu já tinha de conhecimento, de bagagem, né? De repertório, onde eu pudesse guiar essas pessoas e mediar esse conhecimento, para que não fosse só, toma, tá aqui o livro que você tem que ler. Sim. Vai muito além. Por exemplo, a gente leu em janeiro Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. É um livro de 1929. Se você não tem uma pessoa para mediar, às vezes você não entende que algumas coisas que a Virginia vai trazer ali, falta um pouco de recorte de classe, de raça, de uma contextualização do Brasil, sabe? Ou a gente leu no mês passado Gerda Lerner, A Criação da Consciência Feminista. Você vai ler um livro que basicamente fala muito sobre mulheres da Europa, dos Estados Unidos e Brasil, né? E se você quer conhecer Brasil, vai ler Lélia Gonzalez. Sim. Qual bagagem e repertório você tem que ler antes de chegar em Lélia?
sabe? E aí eu basicamente criei essa linha pra galera estudar e aos poucos ir entendendo. Então, quem começa estudando Um Teto Todo Seu ali com Virginia Woolf, depois vai entender que a irmã de Shakespeare, que a Virginia fala em Teto Todo Seu, que ela fala, e se Shakespeare tivesse tido uma irmã, ela teria conseguido fazer tudo o que ele fez, né, com essas questões patriarcais. A Gerda Lerner vai responder com a história depois, tipo, literalmente mostrando que existiram essas irmãs de Shakespeare de verdade e que essas mulheres, elas tentaram ao máximo lutar contra as barreiras estruturais do sistema que elas estavam naquela época, mas que a Virginia não tinha esse diálogo com Gerda Lerner, porque são de épocas diferentes. Então, o trabalho do clube é muito fazer essa mediação de todas essas autoras. E eu só trago autoras, não precisa ser necessariamente feministas, mas são autoras que eu quero apresentar, como Conceição Evaristo, como Carolina Maria de Jesus, para que conecte também com a luta feminista. Então, ao mesmo tempo que a gente tem obras explicitamente feministas, tem outras que são de mulheres que foram muito aguerridas e que eu faço essa conexão. Que aí eu chamaria de fazer uma intersecção mesmo, de juntar a questão de raça, classe com o feminismo. É porque é o mesmo problema, às vezes, que a gente tem em livros didáticos, por exemplo, que a gente estuda uma parte, depois a outra parte, depois a outra parte. Que se a gente estudasse talvez tudo junto, talvez ligando uma coisa na outra, fizesse sentido. Isso mas é muito doido. A parte de história, inclusive, eu tô fazendo faculdade de história, né? E uma das coisas mais engraçadas que a gente comenta é que, principalmente alunos que estão começando a estudar, tipo, Roma, Egito, não sei o quê, a galera acha que as sociedades acabam quando você vai aprendendo a outra. Exato. Aí você começa aprendendo, sei lá, Egito, Mesopotâmia, depois você aprende Roma, Grécia, e você pensa, o que aconteceu com as sociedades? Elas acabaram? Quando que elas começaram? É muito confuso. Você não entende. Daí tem pessoas que falam, meu Deus, então quer dizer que Júlio César e Cleópatra viveram na mesma época? E você fala, sim, não se acabou uma civilização, uma sociedade, porque a gente começou a explicar a outra. Tem essas conexões. Só que acaba que limita muito como a gente tem que explicar, porque tem uma história universal, né, que tem que ser muito contada. É. E aí complica muito pra galera entender todas essas interseções, essas camadas da história, né? Exato. Existe um discurso muito comum de que a internet e as redes sociais, com seus vídeos rápidos e interações superficiais de qualquer forma, estão afastando as pessoas dos livros e destruindo o hábito da leitura crítica. Só que você usa justamente essas plataformas para fazer o caminho inverso. De que maneira você enxerga o papel das redes sociais nesse contexto? Então, eu acho que as redes, elas trazem para as pessoas muita informação, só que essa informação de maneira muito desorganizada. Então, acaba que para a pessoa achar a informação que ela quer nas redes sociais é muito difícil, exceto se for, sei lá, no YouTube, que você vai lá e você pesquisa exatamente o que você quer encontrar. Mas no Instagram, TikTok, aparece aquilo que tá no feed. Então, eu tento fazer a lógica inversa. Eu apareço no feed das pessoas tentando indicar livros para elas lerem. Sim. E aí, tá até um ponto que você trouxe aqui na nossa conversa, que é esse negócio de também não ser superficial, porque as redes sociais pedem muito que a gente seja superficial, que a gente seja rápido, dinâmico, e que consiga contextualizar tudo em 1 minuto, 2 minutos, ou no caso dos meus vídeos, que são até 3 minutos, né, que o Instagram permite. Sempre tentando, de alguma maneira, falar, não termina aqui. Aqui é só um começo, é a porta de entrada. Aqui nas referências você vai ver que tem um mundo pra você estudar, que vai muito além do que eu tô falando aqui. O que eu tô falando é o superficial, sabe? E eu até escutei uma professora esses dias, na Unifesp, que ela falou... não foi na Unifesp, foi na Unicamp. Que ela falou pra mim assim, eu acompanho seu conteúdo e eu acho muito interessante que você não é simplista, você não é rasa, você é didática. Porque você entende o que é importante manter pra não perder o discurso, a narrativa, mas você sabe aquilo que você precisa tirar pra alcançar mais gente. Né? Tipo, tirar alguns termos muito difíceis, palavras que as pessoas não vão entender, que é muito de militância, de quem já tá muito formado naquele tema, né? Ela falou, é muito interessante observar, porque tem pessoas que elas acabam indo muito pra um lado... muito profundo de um conteúdo que ninguém vai assistir, porque a pessoa fala muitas coisas difíceis em pouco tempo e muitas referências, muitas citações, e a pessoa fica perdida. E outro lado, que aí a galera que é muito superficial, que às vezes faz até o roteirinho no chat GPT e só joga, o que é isso daqui? Explica isso daqui. E aí, muito superficial, não tem referência nenhuma, você não sabe de onde é que a pessoa tirou aquilo, se surgiu da cabeça dela. E aí eu tento ficar no meio disso, que é nem ser tão superficial, nem ser tão profunda, porque eu tenho entendimento que no superficial talvez eu acabe confundindo a pessoa, ou confundindo os conceitos e até perdendo algumas coisas que são caras pra luta, né, pra pessoa entender. E do lado profundo, que eu não vou chegar em ninguém. Porque eu já fui desse lado muito profundo. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu fazia esse conteúdo muito técnico, muito acadêmico, pensando que todo o conteúdo meu ia passar por uma banca, sabe? Juro por Deus.
Todo conteúdo meu ia passar por uma banda, Todo por uma mundo ia revisão. super ver todas as referências e falar, não, Tem que estar tudo isso não certo, tá a citação tem que estar em dia. E aí eu percebia que eu inserindo muita citação, muita coisa no meio do vídeo, ficava um vídeo muito longo e as pessoas parecia que não uma dissertação. conheciam esses nomes, essas pessoas, saiu. Então, tipo, não vou assistir isso daqui, eu não sei quem é fulano de tal que ela citou, quem que é Bourdieu, quem que é fulano, sabe? Pra gente é conhecido. Mas aí, por eu falar sobre aquilo, o tema, e daí coloco as referências, as pessoas falam, então eu me interessei pelo tema, agora eu sei por onde continuar, sabe? Porque eu não gosto de ser essa criadora de conteúdo que eu dou pronto pras pessoas a resposta. Não, a resposta que você quer, porque você tá perguntando, tá aqui. Eu gosto de abrir essa brecha no consciente dela pra que ela vá atrás justamente de livros que ela vai aprender aquilo que ela tem curiosidade. Que eu gerei essa curiosidade nela, basicamente, sabe? Exatamente. A gente sabe que discursos, conteúdos antifeministas, ataques coordenados a direitos das mulheres, discursos de comunidade como a Red Pill, por exemplo, e assim vai, para além do feminismo, elas geram um engajamento estrondoso, né, nas redes sociais. É de uma velocidade, assim, porque o ódio, ele retém muito a atenção das pessoas e enche o bolso das plataformas de dinheiro, né? Como criadora de conteúdo do outro lado, digamos assim, da esquerda, como é que você faz para disputar essa atenção do público contra essa máquina que luta com a misoginia? Olha, são 6 anos criando conteúdo já, eu já mudei muitas estratégias nesse meio tempo. Então, desde que eu comecei a criar conteúdo, lá em 2021, foi já pensando em disputar esse lugar. Sabe? Porque eu via muitas adolescentes, muitos jovens caindo nesses discursos antifeministas, masculinistas, e eu via como a desinformação chegava muito rápido neles. Porque eu sempre falo pra galera, não tem vácuo na internet. Esse vácuo é preenchido por alguma coisa. Ou a informação é desinformação. E aí eu via que tava chegando a desinformação primeiro nessas meninas. O que era o feminismo pro antifeminismo. E não que era o feminismo na prática mesmo. O que a gente vivenciava, o que acontecia, o que era dos coletivos, ocupações, movimentos, história do feminismo. E aí eu comecei criando conteúdo muito histórico, falando especificamente de história, explicando para as pessoas isso e aquilo. Não viralizava tanto quanto a desinformação. Aí o que eu comecei a fazer? Responder quem desinformava. Aí eu pegava o vídeo da pessoa e fazia aqueles clássicos reacts que coloca atrás. Foi aí que começou os debates? Exatamente. Foi nesse período que começou os debates. Porque eu comecei primeiro querendo responder sem colocar o rosto de ninguém. Mas aí eu percebi que a dinâmica das redes pedia outra coisa. Pedia embate, né? Debate, coisa assim. Aí eu comecei com os reacts. Então eu reagia de feministas, masculinistas, lia os livros dessas antifeministas pra fazer react dos livros. Então eu colocava o trecho do livro e as pessoas ficavam chocadas que a pessoa falou isso e Então, começou assim. Aí, com esses reacts, as pessoas que eu reagia começaram a me chamar pra debater com elas. Falando, então você tá me reagindo achando que você sabe sobre o tema? Vem debater comigo. Aí eu, sem problema. Tá vamos, bom. então vamos. Aí eles abriam lives no TikTok, deixavam lá um tema em cima e eu entrava pra debater com a pessoa sobre aquele tema. E aí eu comecei a gostar desse negócio do debate, porque eu entendia que funcionava muito mais na dinâmica das redes do que se eu fizesse vídeo de história, educativo e tal. Ou se eu fizesse até os reacts das pessoas, porque também podia mexer com direitos autorais de imagem, coisas nesse sentido, né? E aí eu falei, vamos focar nesse negócio de debate então. E aí eu comecei a debater com essas pessoas em live, a galera fazia corte desses debates, viralizava. Eu tava. Você foi, você tava. Eu tava. E aí muitas também, tipo, comigo viralizaram nessa época, que foi a Michelle, né, a Trava da Vida, a Bruna Volpe, a Andressa Kerry, a Luana Davico, várias mulheres, assim, que elas também entravam nos debates pra confrontar essas pessoas, porque também tinham conhecimento sobre esses temas. Sim. E cada uma no seu âmbito, né, tipo, a Michelle trazendo muito mais sobre transativismo, essas questões, a Andressa trazendo muitas questões da pauta racial, a Luana trazendo muito da questão criminalista, né, porque ela é delegada. Então, tinham pessoas muito capacitadas debatendo com pessoas que estavam caindo na desinformação. Então, isso gerou um movimento muito diferente ali nas redes, que eu acho que foi essa primeira onda dos debates, muito antes do que a gente vê hoje, né? Da galera que hoje tem mesa cast, que tem pessoas, tem tempo, tem 20 pessoas ao redor, que mudou muito, né? De 6 anos pra cá, mudou muita coisa. Mas lá no começo era isso, era live no TikTok, era live no Instagram, era corte que era feito, de eu respondendo uma pessoa e viralizava, o pessoal ria do que eu respondia, porque além de eu ter a questão do conhecimento sobre feminismo, eu tenho uma personalidade meio debochada.
Então, a galera gostava que não era só eu falando sobre feminismo de uma maneira meio monótona, não sei o quê. Eu tinha um debochezinho ali, eu tinha um sarcasmo ali. Que é o meu jeito, é a minha personalidade. Eu fui muito criticada já por essa personalidade, daí eu falei, mas é o que me diferencia, né? Claro. A Natália Biuri não sabe o diferencial dela, eu sei o meu, é o deboche. Nossa, agora você falou. Agora a Natália Biuri não sabe o diferencial dela, eu sei. O meu é o deboche, é o sarcasmo, é a ironia que faz a galera rir. E, tipo, no meu 20 contra 1, quando a menina lá falou, nós somos civilizados. Eu sou debochado, o que eu posso fazer? E aí, tu falou do 8 de janeiro, não foi? No 8 de janeiro a gente não... Ai, meu Deus do céu, aquilo não foi nada civilizado. Juro. Eu achei tão bom que até eu ri depois assistindo. Eu falei, meu Deus, como é que eu fui rápido de pensar nisso? Foi muito bom. Não, inclusive, só pra quem estiver assistindo aí, todos esses debates, inclusive de 2020, estão no YouTube. Estão todos no YouTube. Quando eu perdia eu ia pro YouTube ver. Lá. Então, estão todos no YouTube, do TikTok, do Instagram, do Spectrum, a Michelle, né? Que também gravou muitos deles. Os debates da Michelle, eu acho que tem todos também, porque ela foi uma das primeiras a entender o que era o OBS. Porque eu não entendi o que era quando eu comecei a fazer live. Então, estão no YouTube pra galera ver. Estão todos no YouTube. A Michelle guardou muitos. Acho que a Andressa também guardou alguns. Mas, assim, se pesquisar lá Carolina Sardá debates, vocês vão encontrar muita coisa. Verdade. Muito. Com liberal, com conservador, com pastor, com antifeminista... Até com feminista liberal, tem tudo. Tudo que vocês podem imaginar, eu já debati, gente. Verdade. Pra você que chegou agora, esse é o que tem pra hoje. A gente tá conversando sobre feminismo na era digital com a criadora de conteúdo e historiadora em formação, Caroline Sardá. Caroline, em uma das suas análises nas redes sociais, você joga luz sobre um ponto cego do debate público atual. Porque todo mundo discute, por exemplo, sobre o que é que os meninos jovens eles estão sendo... cooptados, digamos assim, por fóruns da machosfera, grupos masculinistas, discursos red pill, mas aí você fez um movimento também inverso e questionou para onde o algoritmo está empurrando as meninas dessa mesma geração. Quando a gente olha para esses jovens de hoje, em quais bolhas e discursos digitais elas estão caindo? É uma ótima pergunta. Eu fiz 2 vídeos sobre isso, tanto quando lançou aquele... Acho que era série Adolescência, né? Não era filme, era série, né? Série Adolescência. Eu lancei falando sobre os meninos, que eles estavam caindo nessas bolhas incel, masculinistas, red pill. E as meninas estavam caindo nas bolhas de transtornos alimentares. Transtornos alimentares, academia, dieta... Enquanto os meninos estavam olhando muito pra essa questão de violência, as meninas estavam olhando muito pro espelho. E eu falo isso, inclusive, no vídeo. E eu fui essa menina também, com 13, 14 anos. Eu vivi a época do Tumblr, então eu sei que lugar que essas meninas caem, sabe? E eu tô no TikTok ali o tempo inteiro. Então eu vou entrando nos funil, eu vou entrando nos perfis das meninas, vendo o que elas reblogam. E é muita coisa relacionada à dieta, magras, Ozempic, e academia, e comidinhas, assim, pouquíssima coisa. Coisa que eu via lá na época do Tumblr. Então, uma coisa que eu fiz, e que eu acho que muitas pessoas que querem entender como que o algoritmo e bolhas funcionam deveriam fazer pra entender também, é criar um perfil de uma menina no TikTok e o perfil de um menino no TikTok. Ou no TikTok ou no Instagram. E aí você vai ver o que o algoritmo entrega pros dois. O menino vai começar a receber um monte de coisa relacionada a carros, academia e discursos masculinistas, de direito dos homens, futebol, coisas nesse sentido que o algoritmo entende que é o algoritmo pros homens. É o que normalmente dá certo. Exatamente. E pras meninas, que é o que é ser homem, né? Pro algoritmo. E pras meninas, vai entregar muita coisa relacionada à estética, maquiagem, academia, dietas. E dietas que beiram muito a transtornos alimentares, influenciadoras que parece que têm transtornos alimentares e que parecem só saudáveis, fazem muito exercício físico, comem muito pouquinho. Inclusive de uma forma meio agressiva. Aquele passivo-agressivo, né? Tipo assim, nossa, mas você tá... A influenciadora ter emagrecido e falar, nossa, mas por que vocês também não conseguem? Porque vocês também não emagreceram junto comigo, gente. E também desse negócio de divulgação de canetinhas, né? Ozempic, não sei o quê. Então, são bolhas completamente diferentes. Mas você percebe que essas bolhas digitais, elas seguem os mesmos papéis sociais de gênero que já se vivencia antes, da época de revistas, sabe? Revistas, filmes, mídia. O que é pra mídia das mulheres e o que é pra mídia dos homens é completamente diferente. Então, meio que as redes sociais, elas só replicam aquilo que a gente já tem posto na sociedade. Só que o algoritmo, por ele entender que quando você cria um perfil, você coloca lá que é masculino, coloca lá que é feminino, e às vezes coloca uma idade, alguma coisa, já vai te entregar coisas relacionadas àquilo, porque se entende que são os interesses de uma pessoa daquele gênero, daquela idade, daquele lugar. Então vai entregar aquelas coisas. E aí o problema,
que justamente por só entregar aquilo, a pessoa entra numa bolha. Porque ela vai curtindo, por exemplo, se for um menino, ela vai curtindo só conteúdos de academia, de homens falando como o homem tem que ser, o que é ter sucesso, Dambezerian e não sei o quê, e Breyer e papapá, e vai aparecendo um monte de homens masculinistas no meio, que também são no universo da academia, e vai entrando, e o menino vai pensando, qual o problema disso? Às vezes não tem essa noção, sabe, ainda de tipo, qual que é o problema do homem tratar assim uma mulher? Puxando pelo cabelo dentro de uma piscina, sabe? Qual é o problema do homem objetificar uma mulher? E ele vai vendo que homens de sucesso fazem isso. Então esse menino vai caindo cada vez mais dentro dessa bolha. A menina, por outro lado, ela vai vendo as mulheres magras, com sucesso, viajando, tendo tudo, gastando esposa troféu. Muito também, gastando muito. Maquiagem. Você vê adolescentes, esses dias eu acompanho muito essas meninas também adolescentes, tipo Liz Macedo, Antonella, também. Esse pessoal, né? E elas gastam horrores em skincare, coisa que eu, que tenho 29 anos, e elas ainda estão, tudo bem, na adolescência, tem 17, 16, vamos supor que aparece na espinha, essas coisas do tipo. Mas, assim, o problema, pra mim, assim, uma camada a mais é criança mesmo. Exato. Criança, tipo, 6 anos de idade, comprando ácido hialurônico. Elas veem justamente as pequenas influenciadoras fazendo isso, que eu não vejo problema delas fazerem. Mas as pequenas influenciadoras fazendo isso, e aí elas acham que elas também têm que fazer. Sim. E aí você vê elas brincando justamente daquilo que elas veem as influenciadoras fazendo. E que, como a gente falou, não é uma coisa que vem da Liz, da Antonella. Não, já vem de antes, sabe? Exato, se elas estão fazendo delas. isso, é porque já tem nas revistas, sabe? Esses dias eu dei uma entrevista pra Capricho, que foi uma revista que eu comentei até com a menina, eu falei, nossa... Foi uma revista que no meu tempo, assim, ó, quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu não usava trança porque meninos não gostavam de trança, sabe? Porque a Capricho disse. Eu só usava gloss porque era isso que os meninos gostavam, entendeu? Não usava batom vermelho, usava gloss e não sei o quê. E aí, tipo... Hoje eles mudaram muito, hoje eles falam de política, tanto que eles me convidaram justamente pra falar sobre como o antifeminismo estava chegando nas meninas, né? Tradwives, esposa troféu, coisas nesse sentido. E você vê como foi importante essa mudança também, porque se eles tivessem continuado na levada que era lá nos anos 2000, hoje estariam falando de tradwife, hoje estariam falando o que os homens gostam hoje em dia. Né? Gostam de mulheres submissas, gostam de mulheres que não querem dominar o mundo. Que fica em casa fazendo bolo. Que quer ser tradwife, que quer usar roupinha, né, camponesa, né, vestido bufante. E catar ovo na fazenda, né? Um negócio não assim. Não que tenha problema você catar ovo, nem fazer bolo, não é esse o que é trabalho. Exato, exatamente. O importante é isso, porque o que eles fazem é fazer parecer que a mulher não tá trabalhando, que ela tá vivendo uma vidinha ali de boas, trabalhando 24/7, sem dizer que é trabalho, né? Ela que trabalho doméstico não é trabalho, assim. Pois é. Inclusive, isso eu acho que dá um programa inteiro, né? Dá um programa inteiro, completamente. O ambiente digital, ele costuma ser muito implacável. Muitas vezes, se uma pessoa comete um pequeno deslize, um erro técnico ali, que você erra na internet, ela é imediatamente julgada, cancelada, inclusive por pessoas do próprio campo da esquerda, por exemplo, né? Esse clima de tribunal acaba afastando potenciais aliados que estão querendo aprender, trazer mais para perto. Como é que o feminismo que você defende lida com essa cultura de apontar o dedo, e como é que vocês fazem para acolher as contradições das próprias mulheres entre mulheres? É um bom ponto, assim, porque eu também já passei por diversas situações de cancelamento. Eu não coloco cancelamento porque eu nunca fui realmente cancelada, né? Nunca... as pessoas deixaram de me seguir por causa de alguma coisa. Mas o pessoal me cancelou por ir em debates. Que era uma coisa... dar palco pra pessoas de direita, né? Por dar palco pra pessoas extremistas e coisas nesse sentido. Sendo que essa galera tinha muito mais palco que eu. Eles tinham os podcasts, eles que me chamavam pros espaços deles, eles que tinham milhares e milhões de seguidores, eles que tinham dinheiro pra anunciar as coisas dos podcasts, dos cortes do podcast. Eu não tinha nada disso. Então, eu fui muito criticada nisso. Então... foi uma coisa que eu aprendi já desde cedo a não fazer isso com os outros. E quando outros estão passando por isso, e eu vejo que realmente merece uma crítica, eu faço no privado. Diferente de muitas pessoas que fazem no público, que vão lá no Twitter e fazem uma thread. Por isso que eu falei da questão da revisão de pares, porque foi uma parada que, quando eu comecei a criar conteúdo, eu sempre sentia isso, que eu ia passar por um tribunal. Se eu postasse lá algum conteúdo sobre sociologia, filosofia, história, pessoas iam pegar esse conteúdo, jogar lá no Twitter, e muita gente ia pegar esse conteúdo e tentar revisar. O que ela errou? O que ela acertou? Qual foi o segundo que ela explicou corretamente o que era classe? Qual foi o segundo que ela errou o que era isso daqui? E no final, uma nota que a gente vai dar pra isso daqui. Que geralmente era 0. Sim. Porque nunca seria bom o suficiente para um antropólogo, um sociólogo, um filósofo
cite todas as categorias que a gente pode incluir de camadas aqui de um assunto, da profundidade que esse assunto pode ter, né? Então, isso é uma coisa que pegou muito, mas principalmente pela questão de gênero, né? Muitas de nós mulheres dentro das redes sociais sofremos muito mais ataques do nosso campo pela questão de gênero, porque a gente não deveria estar falando, a gente não deveria estar se posicionando, a gente deveria dar esse espaço, esse microfone pros caras. A gente não deveria estar nesse lugar. Tanto que quando eu comecei a debater, eu entendi que a crítica não era tá debatendo com fulaninho, porque depois veio gente pra debater com gente muito pior que não foi criticada. Exatamente. Mas a diferença é... eu era Somos mulher. mulheres. Exatamente. O problema era eu estar na frente do microfone, sendo debochada, com uma pessoa sem noção pra caramba e mostrando inteligência sobre aquele tema, conhecimento, sabe? Coisa que não se espera de uma mulher. Se espera que não, ela vá, ela grite, ela chora, ela faça isso e que faça aquilo. E na maioria das vezes eu só sentava com muita paciência e tentava dialogar com as pessoas. E quem assistia do meu campo via aquilo e ficava indignado. Como que é ela que tá ali? Ela não devia estar ali. Ela não é capacitada pra isso. Quem é ela pra estar ali? Sabe? E aí, depois de 6 anos, agora as pessoas sabem quem eu sou. Pois é. Inclusive, foi com os debates que você... Por exemplo, eu acho que a marca de 1 milhão foi depois do espectro, Exato, né? foi. Então, de qualquer forma, ok, dá palco pra algumas Furar pessoas. a bolha. Sim, acontece. Mas você também acabou furando muitas É bolhas. muito interessante essa questão do dar palco. Eu até acho que vale a gente falar disso. Porque se você for pensar, eu debati com 20 pessoas. Pois é. Quem lembra do nome de alguma dessas 20? Eis a questão. Eis a questão. Mas pode ter certeza que a audiência, os seguidores dessas 20 sabem quem sou eu agora. Entendeu? Antifeministas sabem quem sou eu. Mas muitos não lembram do nome da maioria das que estavam ali. Mesmo que elas sentassem e se apresentassem, se é da palco, como que a maioria das pessoas não lembram quem são? Mas lembram quem sou eu. E aí, esse debate ele foi muito interessante para mostrar isso para as pessoas, como essa dinâmica dos cortes e do debate de ideias, ele viraliza nas redes. E o viralizar, literalmente, é sair daquela bolha que a gente tava falando dos interesses que fulaninho curte isso, fulaninha curte aquilo, e só vai aparecer isso. Eu vou aparecer pros dois, independente se eles curtiram ou não aquele tipo de conteúdo. Porque pode aparecer uma pessoa bolsonarista, uma pessoa conservadora, um masculinista, que é o que ele já tem interesse, e vai aparecer para ele porque tem um masculinista e ele já acompanha conteúdo masculinista. Não porque ele acompanha a Carol Sardá. E isso aconteceu em muitos debates, de terminar o debate e conservadores, masculinistas, red pills entrarem em contato comigo falando: se eu tivesse visto o seu perfil aleatório, assim, no feed, eu não teria te seguido, não teria te ouvido, não teria dado like nem nada. Teria bloqueado, provavelmente. Mas como você se dispôs a debater com um dos nossos, eu mudei minha visão sobre muitas coisas. Pois é. Eu Sabe? lembro, acho que pra mim o melhor exemplo disso de mudar de opinião por causa de um debate foi aquele Bruno Fonseca, eu acho, que foi com o Thiago Santinelli. O Bruno é um ótimo case de sucesso. Meu Deus do céu, aquilo dali... Que loucura que foi aquele menino. Que loucura. E tá sendo incrível. Ele mesmo se dispôs a ajudar eu e outras camaradas que estamos querendo ir nas universidades públicas explicar o modus operandi do MBL, né? De entrar em universidade, provocar estudantes, fazer corte nas redes, usar a imagem desses estudantes pra viralizar, polemizar e aumentar o capital eleitoral deles, pra mostrar como é que é feito isso. Porque ele tava lá dentro, ele sabe exatamente como é que foi feito. Ele falou que teve, tipo, não foram treinamentos, mas que tinha método, sabe? Eles sabiam, eles tinham rotas até de fuga, sabe? Eles iam nas universidades já sabendo rota de fuga. Então isso mostra que eles têm uma noção do que eles estão fazendo. Que eles sabiam que eles tinham que ligar pra polícia antes dos estudantes. Então o Bruno já falou algumas coisas pra mim assim: Carol, eu tenho muita coisa pra te passar, mas de começo a gente tinha rota de fuga e a gente ligava primeiro pra polícia antes dos estudantes. Porque aí tem uma lógica. Nossa. Tu ligar primeiro pra polícia, você conta é a a narrativa. vítima. Você é a narrativa e você Exato. conta a vítima. Você conta a narrativa e você é a vítima, basicamente isso. Então os estudantes não tinham nem vez. Quando a polícia já chegava, os estudantes iam contar a versão deles. Quem que é o agressor da história? Os Claro que é a estudantes. balbúrdia na faculdade Exato, pública. exatamente. Óbvio. Óbvio que são os estudantes Óbvio. revoltados, Claro. sabe? Além de disputar essas narrativas nas telas, você também levou seu feminismo para a disputa mais institucional ao se candidatar a deputada estadual em Santa Catarina. É um estado historicamente conhecido por suas políticas conservadoras, né? Quais foram os maiores desafios que uma mulher jovem feminista enfrentou ao tentar ocupar os espaços de poder dentro dos partidos, enfim, dessa política eleitoral? Acho que mais a questão de tentar me diminuir pela minha idade, por eu ser mulher, por eu ter uma estética mais alternativa, né? Ser toda tatuada. Na época eu tinha piercing, cabelo curto, franjinha. Então sempre foi muito tentando diminuir minha aparência
do que a minha competência, sabe? Muito aquele negócio, olha o cabelo dela, olha a tatuagem dela. Então, tipo, era muito mais falando sobre a minha aparência do que realmente o que eu tava propondo, o que eu tava desafiando ali, sabe? Tanto que as propostas eram tão boas e as minhas ideias eram tão boas e a forma que eu chegava nas pessoas funcionava tão bem que eu fui a segunda mais votada do partido. Fiquei como primeira suplente na minha primeira campanha eleitoral, feita assim... Era eu, o meu noivo, uma amiga e mais um amigo que fizemos, sabe? Um era designer, o outro era editor de vídeos. Meu noivo me ajudava nas coisas na cidade. Inclusive, antes de, por exemplo, pegar 1 milhão de seguidores no Instagram. Exatamente. Eu tinha, na época, 100 e poucos mil seguidores. Então, era ainda 100 e poucos mil. É muita coisa. Eu tive mais de 8 mil votos. É muita coisa pra a bolha, né? Digamos assim, que tava... É muita coisa. Em Santa Catarina. Exato. Você já pensou se eu assumo? Pois é. Tá vendo só? Ia ser ótimo. Ia ser... Olha... Aí depois tem que ter outra entrevista. Muito boa, muito boa. Aí depois tem que ter outra entrevista. Calma. Recentemente, a gente tem visto uma explosão de perfis de mulheres, como você estava falando, promovendo o estilo da vida de tradwives, que romantiza a submissão doméstica e a dependência financeira total, utilizando aquela roupagem ou muito elegante ou muito camponesa também, como você citou. Como é que o feminismo pode dialogar e oferecer alternativas reais para essas mulheres se sentirem atraídas, aliás, deixarem de se sentir atraídas por esse conservadorismo? Mostrando uma alternativa. Eu sempre falo isso para as pessoas, porque tem mulheres que elas estão indignadas. Eu já troquei ideia com muitas antifeministas conservadoras para saber de onde que elas tiram o antifeminismo delas, né? Mas elas estão exaustas. Elas estão exaustas com o capitalismo, elas estão exaustas com a dupla jornada, elas estão exaustas de ter que sair, trabalhar numa escala 6x1 e ainda voltar para casa e ter que cuidar do filho. E aí elas culpam tudo isso, o feminismo. Aí que tá o grande problema, porque elas não percebem aonde que tá o real problema, que é o capitalismo. Né? O sistema que fez isso com elas, que fez a dupla jornada, que fez tanto o papel de cuidar dos filhos da casa ser da mulher, quanto de sair de casa para ter que sustentar também a casa, né? Ter também independência financeira num sistema que precisa de dinheiro para tudo. Então, essas mulheres, quando elas vão pra tradwife, elas vão pra esposa troféu, elas estão buscando uma alternativa para algo que elas ainda não sabem nomear o problema, entender a estrutura desse problema e buscar uma alternativa que não as explore ainda mais. Porque se elas se sentem exploradas já como alguém que tá dentro de casa cuidando dos filhos e trabalhando fora, que a maioria delas tem essa reclamação de falar a culpa é do feminismo que a gente tem que trabalhar fora. Lembrando aqui que o feminismo não fez a mulher trabalhar fora. A mulher sempre trabalhou fora. A gente lutou por direitos trabalhistas. Licença maternidade, férias, 13º, enfim, condições dignas para essas mulheres. Para não ter que trabalhar grávida nem com seus filhos, né? E essas mulheres, elas acham que o feminismo é culpado por tudo isso. Então, o nosso lugar enquanto feministas é trazer uma alternativa para essas mulheres. Como tirar esse peso das costas delas sem jogar elas pro antifeminismo, que vai dizer que elas têm que estar em casa batendo bolo às 2h, só que sem remuneração, trabalhando 7 dias da semana, 24 horas, sem uma previdência, sem uma aposentadoria, sem condições para nada. E se o marido dela morre, o que acontece? O que acontece com essa esposa troféu, com essa tradwife? Então, eu percebi que todas as vezes, quando vocês vão falar sobre isso nos debates, que no início vocês falavam muito assim, tipo, mas e se o teu marido, um exemplo, te bater? Mas o meu marido nunca faria isso. Aí vocês começaram a puxar pra, e se o teu marido morrer? E aí? Porque aí você tira a culpa, tira aquele negócio do odiamos homens e... de bater, da violência, Exato. Mas a coisa mais óbvia. E se ele morrer? Porque a morte tá aí. Exato, aí não tem nada a ver com feminismo isso. Né? Que nem falam da compadecida. A única certeza que a gente tem é da morte. Exatamente. Então, a gente chega exatamente pra elas e fala, beleza, se coloque nessa posição, então, de você ser uma mulher que você não trabalha fora, que você não tem salário, mas seu marido morre amanhã. O que você vai fazer? Não tem o que fazer. Teve uma que falou lá pra mim, não, mas ele vai me pagar pensão. Mas como pensão? Morto. E aí tem a questão do contrato também, que muitas delas são muito leigas nessas questões de contrato de casamento. E aí é separação total de bens. O cara morre, ela não fica com nada. Ela acha que aquele carro que ela comprou com ele, que ela ajuda a limpar o carro, que ela ajuda a limpar a casa, vai ficar pra ela? Não vai. Não vai. Às vezes fica só pra família dele, fica pros filhos, e ela só cuida por conta disso. Mas, na grande maioria das vezes,
é isso que ela vai ter de disposição. E eu entendo essas mulheres. É aí que eu falo muito que a gente, enquanto feministas, tem essa empatia, que elas não têm com a gente, né? Mas eu tenho muita empatia com elas de... Eu sei de onde vem essa vontade de querer ser esposa troféu, de você não ter que trabalhar, de você passar o dia inteiro no salão, academia, fazendo unha, sem precisar fazer nada. Com sabe? certeza. Se eu pudesse, amiga, eu tava numa praia, numa redinha, tomando água de coco o dia inteiro também. Acho que não. Mas a vida não é morango. Entende? Pois é. E aí, justamente, só que do lado delas, elas têm esse lado ideal, né? De tipo, não, isso vai funcionar. Porque daí elas veem essas mulheres ricas postando e monetizando com esse tipo de conteúdo, que não vive realmente daquilo que é ser dona de casa, coisas nesse sentido, né? Que o Threadwife é praticamente ser uma dona de casa com outro nome, sabe? Seguindo uma dona de casa ainda mais tradicional ainda, né? Porque ela não pode comprar leite pronto no mercado, ela tem que tirar o leite da vaca. É mais trabalho ainda. E ainda o que mais eu acho prejudicial nesse discurso antifeminista é que elas apagam totalmente o nome das coisas. É trabalho, sabe? Você tá dentro de casa, e como a gente falou, isso dava um episódio só disso. Você tá dentro de casa 24 horas, 7 dias da semana, limpando o banheiro, privada, fazendo comida, arrumando tudo, arrumando filhos pra escola, levando, buscando, cuidando do marido e tudo. É um trabalho que não é remunerado. Mas que se esse trabalho não for feito, os outros trabalhos que giram a economia, e que o trabalho doméstico também gira, não são feitos, sabe? Exato. Esse homem não vai sair com a camisa passada, com a marmita dele no dia seguinte, a criança não vai ter a comida da escola, não vai estar com a roupa limpa, o banheiro não vai estar limpo, vai estar que nem banheiro de bar. Então, assim... Inclusive, essas influenciadoras que são as que mais propagam o discurso de Threadwife, etc., elas têm babá. Tem... Você nunca vai ver vídeo delas limpando o banheiro. Nunca vai ver vídeo delas ensinando que nem realmente donas de casa fazem, de falar, quais são os 3 produtinhos aqui pra limpar seu vaso. Pelo contrário, elas vão estar com as unhas gigantes, fazendo um pão ali, que às vezes você nem sabe se ela mesma tá fazendo pão ou se ela contratou alguém pra fazer o pão por ela, e ela só... Entendeu? Pra ela só amassar e postar um vídeo de 2 segundos. Entendeu? Não acredite em tudo que você vê na internet, não. Pois é, exatamente. A gente está finalizando. Eu queria que você falasse, enfim, dessas considerações finais pra gente finalizar o programa. Eu queria agradecer mesmo, de verdade, pelo convite, pela oportunidade também de vir conhecer Recife, de estar aqui na Rádio Paulo Freire. É uma honra mesmo, ainda mais de alguém que tem o conhecimento como algo tão libertador, que entende a importância do estudo, da educação, como isso transforma as pessoas. Sim. E algo que eu levo em todas as minhas palestras, sabe? Que eu tenho o entendimento de Freire que a educação, ela não muda o mundo, né? Ela muda as pessoas e são as pessoas que transformam o mundo. Exato. E o meu papel hoje nas redes é fazer com que essa educação feminista, antirracista, anticapitalista, anti-LGBTfóbica mude pessoas, para que essas pessoas transformem o mundo radicalmente. Então eu acho que é isso, sabe? A gente levar no coração sempre essa mensagem de que a educação pode realmente transformar o mundo se a gente conseguir mudar as pessoas. Eu queria que você falasse sobre suas redes sociais, falasse sobre o Clube do Livro, falasse sobre, enfim, todos os seus projetos aí, fizesse a propaganda. Beleza, pra quem quiser continuar daqui, que tem bastante coisa, né? Eu tenho tanto Mulheres na História, que é um quadro do meu canal do YouTube, então se você quiser procurar, em todas as redes é Caroline Sardá. No YouTube eu tenho um projeto chamado Mulheres na História, onde eu só conto histórias de mulheres que foram invisibilizadas, apagadas, ou que são pouco conhecidas, revoluções que foram feitas por mulheres que participaram de guerras e coisas assim, pra bater de frente com a desinformação, tentando chegar na informação. Tem o meu TikTok, tem o meu Instagram, que é onde eu faço os vídeos mais curtinhos, mas se você quiser estudar mais sobre feminismo, história da mulher, antirracismo, anticapitalismo, eu tenho meu clube de leitura feminista, que inclusive vai reabrir as vagas agora em julho, se eu não me engano é dia 1º de julho, mas eu acho que é em julho aí, que a gente vai reabrir as vagas e estamos fazendo uma coisa muito louca nessa nova plataforma. A gente integrou um monte de coisa, eu contratei desenvolvedor. Gente, tá chique. Tá chique demais, tá? Tá chique demais e tá muito massa. A gente tá fazendo várias coisas diferentes lá dentro, então fica o convite pra quem quiser participar. Não é aqueles clubes de leitura caríssimos, tá, gente? É uma assinaturinha mensal ali que a gente vai fazer de R$29,90. Então, é pra você estudar, ler os livros, participar da comunidade, baixar os PDFs, materiais complementares, participar realmente de uma comunidade
preocupada com a educação feminista. Eu não sei se ainda tem, mas eu lembro no teu Instagram ter um link pra PDF dizendo algumas indicações de leitura. Tem ainda. Se você entrar no meu Instagram, tem lá uma lista de leitura pra quem quer começar a estudar. Tá separada, catalogada mesmo. Sim. Pra você ver como eu amo livros, né? Tá catalogada, que nem uma biblioteca. Tem os livros clássicos feministas pra quem quiser saber quais são os clássicos. Simone de Beauvoir, Caliban e a Bruxa, enfim. Tem os livros de feminismo marxista, feminismo negro e decolonial. Tem de feminismo liberal também pra quem tem interesse de conhecer esse feminismo mais ligado ao capitalismo. Enfim, tem diversos livros separados tanto por categorias quanto por ordem de dificuldade. Sim. Que aí é do mais fácil pro mais avançado. Então, tá na mão pra quem precisar. Tá bem facinho. Muito, muito, muito obrigada. Nem sei como agradecer, Imagina. De verdade. Foi muito especial pra mim e pra todo mundo da rádio. Tá todo mundo muito feliz com você aqui. Eu muito fico feliz, obrigada. gente, de verdade. E acompanha a rádio, viu? Sim, acompanhe, sigam, deixem o like aí. É isso. Essa edição do Que Tem Pra Hoje foi apresentada e produzida por mim, Nicole Guimarães, na operação de áudio, Alisson Félix. Muito obrigada a você que ficou até o final do programa comigo hoje e até a próxima. Aí pega... horas e 56 minutos.